Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Caminhada Cast, o podcast feito para você ouvir num ritmo leve de uma caminhada, sem filtro, sem enrolação e cheio de insights para transformar a sua jornada. Muito prazer, eu sou a Mari Teixeira, fundadora do Profissão Turista, mentora Outlander, moro aqui em Amsterdã e sou host do maior evento de marketing, posicionamento e negócios digitais em Amsterdã. Hoje, a nossa caminhada vai ser muito bem acompanhada e de uma pessoa que precisava estar aqui, porque se tem uma coisa que eu escuto das empreendedoras é como ser o marido de uma empreendedora. Com vocês, o Produção! Ai, que prazer ter você aqui na sala, na nossa sala. Estou me sentindo em casa. Está sentindo em casa? Tô. O Produção, que vocês tanto conhecem, vulgo Thiago, ou o contrário. Thiago. O Thiago, vulgo Produção, é o meu marido, é o meu companheiro de vida, de jornada, e não podia ser diferente também nos negócios. Então Sim. eu tô muito honrada e muito feliz de você estar aqui, de poder conceder essa entrevista aqui para o nosso Caminhada Cast, porque é um assunto que acho que aflige, mas também traz muita inspiração e ajuda para as empreendedoras, que inclusive para os maridos e companheiras de empreendedoras, de como ser o Produção, como ajudar por trás das câmeras. Então eu tenho certeza que vai ser um podcast demais. Eu estou muito feliz de estar aqui, assim, também. É uma honra estar no primeiro episódio desse podcast. Não podia ser diferente. E vamos começar do começo. Thiago, Produção, como que você se apresenta por trás do Produção, que as pessoas conhecem? Quem é o Thiago? E como que a gente se conheceu? Acho que é legal também contar para as pessoas. Não, excelente. Bom, sou Thiago, sou de Barra do Piraí, marido da Mari, engenheiro. Inclusive, um dos motivos aonde a gente se conheceu, né? Foi trabalhando junto. Sim. Lá no Brasil, na época ainda. Hoje eu trabalho na área de contratos e procurement também. Enfim, eu sou parceiro aí, sócios dessa mulher aqui maravilhosa aqui. Quando foi que você se deu conta que eu iria empreender? Porque eu acho que é legal contar para as pessoas que eu venho do corporativo. Inclusive, a gente, como ele falou, a gente se conheceu no corporativo. Eu trabalhei 11 anos como engenheira, como líder de equipe, projetos e etc. E Thiago também. A gente se conheceu numa empresa. Teve um determinado momento que virou uma chave e eu falei, eu quero empreender. E isso acabou não sendo uma decisão só minha, porque o desafio não era só empreender. O desafio era empreender morando fora. Então, como que foi esse momento quando a gente tomou a decisão de mudar, mas além de pedir demissão, largar tudo, começar agora no empreendedorismo e, além disso, em outro país, em outro continente? Bom, acho que dá para imaginar que foi um turbilhão de emoções, né? Mas eu acho que foi uma decisão que a gente tomou em conjunto. Não foi de uma hora para outra, assim, a gente já vinha conversando, a gente se planejou um pouquinho para essa mudança, para essa decisão. E acho que desde que você trouxe esse desejo, apresentou essa vontade também de empreender, já estava claro que, enfim, que eu apostaria, estaria junto ali. Não foi à toa aí que a gente mudou por conta dessa decisão, né? Acho que foi um dos fatores da nossa mudança do Brasil e, enfim, acho que quando você veio com essa ideia, assim, de novo, acho que foi muito forte, dava para saber, assim, que quando você coloca aquela energia, sai de baixo que aquilo vai dar certo. Então, desde o início eu já acreditava já que ia acontecer, que isso tudo ia acontecer. Como foi para você, e como é, na verdade? Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também me perguntam muito, que é, ok, Mari, o meu marido, ele ainda trabalha, ou ele trabalha, ele não tem pretensão de mudar, de sair, de largar a sua carreira, mas ele quer me ajudar, ele quer entrar com um papel também nesse negócio, no negócio que a família está construindo. E aí a minha pergunta é, como que é para você conciliar a sua carreira com esse papel de produção, e não só produção, que hoje a gente vai contar aqui várias coisas que o Thiago faz, que não é só produção, mas esse papel nos bastidores do nosso negócio. Sim, sim.
Eu acho que é um desafio, sim, porque eu tenho uma outra carreira também, então eu tenho trabalho full time. Acho que um dos nossos acordos que a gente tem é que, seja no que for que eu estiver me envolvendo, vai ser fora do horário do meu trabalho regular. Então é um desafio no intuito de alinhamento, mas é um desafio agradável, pois a gente precisa alinhar, a gente trabalha no final de semana, faz gravação no sábado, no domingo, conversa, faz reuniões no final de semana, mas acho que está aí o maior desafio. E quando você acredita, né, você está ali junto, acho que entra como parceiro de fato, acaba sendo um pouco mais fluido. Sim. E eu queria aproveitar, porque eu sei que muitas mulheres que me acompanham também empreendem ou estão nesse momento de começar seus projetos. E eu queria fazer essa pergunta aqui para você que me acompanha. Comenta aqui nesse vídeo em que área você empreende ou em que área você gostaria de empreender. Eu acho que é muito legal, até para que a gente se conheça e eu traga mais conteúdos relacionados às áreas que eu empreendo e que eu já empreendi, porque, gente, eu já fiz bastante coisa, então eu posso trazer muita coisa também para ajudar vocês. Mas, Thiago, até trazendo um pouco desse início da nossa caminhada, aí vai uma pergunta bem no cerne, tá? E isso eu quero que você seja muito honesto, porque eu sei que também é uma dúvida que muitos maridos e companheiras e companheiros têm. Você achava realmente que eu ia conseguir viver dos meus negócios digitais e que eu iria ganhar mais do que eu ganhava como engenheira? Bom, sendo bem honesto, eu acho que sim, porque, enfim, era todo um conhecimento que você tinha que eu ainda estava aprendendo, eu não sabia como. Era difícil entender que, de fato, ia acontecer essa transformação, ia vir esse sucesso, né? Não gosto muito dessa palavra assim, mas ia vir o que você tanto esperava. Então, eu acreditava, porque eu acho que você é uma pessoa que reflete antes de tomar as ações, assim, eu acho isso muito legal, você estuda ali, você sabe onde você está colocando o pé, então, mas era muito difícil entender como que ia chegar lá. Então, eu acho que foi algo que eu fui aprendendo nessa caminhada aí. Sim, e acaba que eu acho, esse é um ponto muito interessante, porque, na verdade, até quem está empreendendo, ainda que a gente tenha muita vontade de dar certo, a gente também tem dúvidas. Sim. Porque empreender, gente, é você descobrir no caminho qual é o rumo ou a rota mais interessante para você. Então, tem momentos que você vai entender que dar o sangue no sentido de trabalhar muitas horas, às vezes se dedicar muito mais do que você até se dedicava numa carga horária CLT, é às vezes o necessário mesmo. E de repente você estava esperando eu vou empreender para trabalhar menos. Só que eu estou dizendo isso não porque tem que ser para todo mundo, tá? Eu acho que a gente também tem que ter consciência de onde a gente quer chegar e da energia que às vezes a gente precisa colocar para chegar lá. E essa incerteza vem muito também dessa disposição e disponibilidade que a gente tem para colocar a ação, né? Sim. Então, eu acho que é extremamente importante. E eu vou te fazer uma segunda pergunta relacionada a isso, que também é cabeluda. Estamos aqui para isso, né? Minha mão está suando, mas fica tranquilo. Qual foi o momento em que você pensou, isso vai dar mesmo certo? Ainda que tenhamos inseguranças e incertezas, teve algum momento que você falou assim, caramba. Nossa, eu acho que tiveram alguns momentos, assim, foram fases, né? Eu acho que quando apareceu, por exemplo, a oportunidade da mudança, já foi um sinalizador. Mas eu acho que quando a gente já estava aqui, você dedicando full time no seu negócio digital e começaram a aparecer convites para palestrar na Alemanha, empresas grandes, importantes te chamando para representar aquelas marcas, assim, empreendedoras de sucesso já te procurando para fazer uma consultoria, fazer uma mentoria. Aí eu acho que mais do que virar a chave, a ficha caiu assim e falou, não, já deu certo, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que a gente, e todas nós, né, a gente muitas das vezes sente o dar certo como um chegar lá, né? Como, chegou lá
num determinado lugar. E eu acho que esse lá, ele vai cada vez se distanciando, Sim. porque a gente vai criando lá. No momento que a gente atinge, a gente quer outro lá. E aí você vai fluindo. Mas o reconhecimento e o resultado ao longo da jornada, que não necessariamente ao chegar lá, é você ir chegando e sendo reconhecida e percebida, acho que o ponto que faz a gente sentir assim, nossa, eu tô no caminho certo. Você ultrapassar certos marcos, assim, né? Que são significativos para você, assim, Exato. né? Acho que faz a diferença. Exato. E tem uma pergunta que eu já vi uma mentorada minha falando sobre. Lá vem essas mentoradas. As minhas mentoradas são incríveis, minhas Outlanders. E ela me falou sobre o marido dela e eu falei, eu vou trazer essa pergunta para o Thiago também. Thiago, como você explicava para as outras pessoas o que eu fazia? Isso é muito interessante mesmo. Acho que tiveram fases, tá? Porque acho que, por exemplo, no início da nossa mudança, eu explicava muito mais a questão do profissão turista, né? Depois a questão de você ter uma agência de viagem e atender aqui do exterior, de depois você ser mentora de negócios digitais para mulheres. Mas o mais interessante é que muitas das vezes, às vezes até onde eu trabalhava assim, as pessoas já te conheciam antes de... Então elas ajudavam a explicar o que você fazia para as outras pessoas. Então isso era muito legal, assim. Quando eu falava, eu chegava em algum lugar, às vezes não no trabalho em si, mas em algum grupo assim de pessoas, você é o Thiago da Mari e tal, não sei o que, já acompanho. Então, isso ajudava um pouco, mas era um desafio. E aí, conforme, é claro, a gente vai entrando, vai entendendo mais, fica mais fácil de explicar qual é o negócio em si, né? Porque quando você não se interessa, tá muito distante. Então, eu sei que ela fica lá falando com o celular, com a câmera. Mas eu acho até que esse é um dos pontos aí muito... Acho que é importante para você, até acho que você como uma pessoa, uma empreendedora e para os parceiros assim, entender o que você faz, se inteirar. Talvez não é o seu negócio, mas faz diferença até quando você vai conversar com alguém sobre a sua parceira, sobre o seu parceiro, o que ela faz. É você se interessar de fato ali, né? Você diz o marido poder entender mais, né? A companheira, a esposa, sim. Enfim, poder genuinamente se interessar. Sim, e aí vem um ponto que eu acho muito importante também. Quem está desse lado de cá, a empreendedora que está criando a expert, também se colocar na posição de paciência, que é importante, para explicar. Para poder também abrir de uma forma que faça questão de que o outro entenda. Você não sente um pouco isso? Porque, sim, às vezes, eu até faço minha meia-culpa aqui. Para mim, que quando eu comecei, e principalmente já morando fora, eu liderava todos os setores da empresa. Então, eu era a detentora de conhecimento, a expert, a CEO, eu era a head de marketing, eu era a head de produto, eu era a head financeira. Sim. E aí, ainda que eu tivesse alguma ajuda embaixo, as lideranças eram todas ocupadas por mim, digamos assim. Então, para mim, era tudo muito óbvio. Pra gente não é não. E aí eu ficava assim, peraí, eu tenho que comprar um brinde que eu dava nas caminhadas instagramáveis, que era um serviço nosso aqui para brasileiros em Amsterdã. E eu pedia uma ajuda, compra para mim, vai lá. Mas eu não sei, qual é o fornecedor? E eu fico, como é que você não sabe? Você não vê que eu sempre compro? Então, eu acho que, além do explicar o que faz, eu acho que também tem um quê de ter uma paciência de que não é porque a pessoa convive com você todos os dias, dorme do seu lado, que ela entende do seu business como você. Quantas pessoas até que não são empreendedoras, que têm os seus trabalhos normais aí, CLTs e tudo mais, e um não sabe o que o outro faz. Exato. Como é que se um vai pedir ajuda para o que o outro está fazendo lá no escritório, tenho certeza que talvez o parceiro, a parceira ali não vai saber se a pessoa não tiver uma certa tranquilidade, uma calma e até explicar o que é necessário de fato, né? Sim. E uma das coisas que eu acho que também nos ajudou bastante, aliás, duas coisas que eu acho que é bem interessante. Primeiro, a gente marcar reuniões. A gente formalizava reuniões, a gente sentava ali na mesa, pegava quadro,
papel e caneta, computador, desenhava rota e definia bem papéis. Então, por exemplo, o Master The Outlander, que é o nosso evento aqui em Amsterdã, o Thiago, não só em Amsterdã, né, a gente já fez também no Rio de Janeiro, já teve algumas outras edições, mas esse evento, o Thiago é totalmente o responsável. Daí surgiu produção, né? Daí surgiu produção de orquestrar aquele evento. E são muitas frentes, Sim, porque é um estrutura... gigante. É estrutura, são fornecedores, é audiovisual, é receber convidadas, é brindes, são muitas etapas, gente. Fazer um evento é uma coisa que realmente demanda muita dedicação. E se eu não tenho uma liderança forte, com um papel muito bem definido, e uma pessoa que assume isso com muita garra e que realmente eu possa confiar, mas principalmente que tenha certeza do que eu quero transmitir com aquele evento, é muito difícil. Sem dúvida, mas aí até algo que veio assim na minha cabeça que eu acho que faz uma diferença, assim, eu acho que vamos dizer assim, é um portal pra gente chegar nessa fase de marcar uma reunião. Eu acho que o parceiro, ele tem que tirar da cabeça dele que ele é só uma ajudinha, é só um quebra-galho. Perfeito. Eu acho que se eu não tivesse virado, se eu não tivesse o desejo, a vontade de ser parceiro, de ser sócio, e não só ficar ali quebrando galho, essas reuniões não iam ser produtivas, todo esse desmembramento não iria acontecer. Então eu acho que esse é um passo anterior que é bem importante, assim. Nossa, perfeito, perfeito. Eu acho que, inclusive, o nome desse episódio, além de ser o marido de uma empreendedora e como ajudar, Aí eu falei assim, não é como ajudar. Porque ajuda, você não tem aquela responsabilidade de estar sempre presente, de ser constante, de ser realmente alguém que você pode contar. Uma ajuda, ela pode existir ou não, pode ser aquela coisinha, vou dar um... Ajuda a ir lá comprar a bolsinha que precisava lá para a mensagem, mas não ter ali o compromisso e como parte mesmo. E isso, eu acho que também é super importante para nós, empreendedoras, também abrir mão do controle exacerbado e às vezes até mesmo do ego inflado, porque não é que isso seja negativo no sentido, você sabe tudo do seu negócio. Isso é muito bom, tá? Mas, ao mesmo tempo, esse sabe tudo também, para quando a gente delega, e não só para nossos companheiros, obviamente, mas para qualquer pessoa e equipe que você traga para sua estrutura, é extremamente importante você também aprender a confiar e soltar. E por que não esse teste ou esse primeiro passo ser com alguém da sua confiança em outro tipo de relação? Então, por que, meu Deus, e olha, eu tô te falando isso, pode algumas pessoas até acharem assim, meu Deus, por que ela tá falando exatamente assim? Porque eu trabalho com mulheres, a Outlander é um grupo de aceleração de negócios de mulheres, e eu escuto frequentemente das minhas mentoradas que elas têm dificuldade de contar com os maridos por causa disso, porque não confiam que eles vão fazer do jeito que elas fazem, elas querem ficar em cima de um jeito como se eles não tem o mesmo zelo, não cuida, não vai fazer igual. E eu falo, não vai fazer igual porque não é você. Qualquer pessoa vai fazer diferente de você. Mas se você cria um procedimento, se você cria reuniões periódicas para vocês alinharem as expectativas, aí sim a pessoa, no tempo dela, obviamente, vai também se adequando e, na verdade, atendendo mais a sua expectativa. E por que não uma pessoa que você já confia pra caramba, que já é seu parceiro de vida? Mas até para contribuir, até que eu acho que talvez com essa dúvida, com essa dificuldade aí pro lado de vocês, eu acredito que deva ser... Acredito não. É muito mais difícil você delegar pro seu parceiro que mora ali com você do que para talvez uma pessoa que trabalha com você. Porque a pessoa que trabalha com você, que é do seu time, você tá ali e você conhece o lado profissional dela. Então você conhece o lado, você confia no lado profissional dela e ponto, vida que segue. Quando você está com o seu parceiro, você está em todos os momentos. Então você sabe as qualidades e sabe os defeitos até. Então já fica um pré-julgamento muitas das vezes. Perfeito. Então, por mais que às vezes é casado com uma pessoa, um excelente profissional, mas você sabe que ou tá chateado porque deixou a toalha na cama, ou tá chateado porque queria ir no restaurante e não foi. E essas coisas atrapalham um pouco, talvez, dificultam, né? Um pouco essa relação profissional dentro de casa. Exato. E aí é um outro desafio, né?
você separar dentro de casa algo que você está muito junto. Enfim, não é fácil de fato, mas... Não é fácil. Mas aí você falou uma coisa bem interessante que eu gosto muito até de trazer isso para as pessoas, porque muita gente vem com aquele papo de que você tem que separar o lado profissional, o lado pessoal, principalmente quando você empreende. E vamos lá, produção, isso é realmente viável? Você totalmente não. Que está imerso num negócio, em 2 negócios, né? A gente tem 2 negócios aqui. Você vê essa viabilidade, essa separação? Porque eu, Mari, não vejo. Quando você empreende, eu acordo pensando no meu negócio. Eu vou sair de férias, ainda mais... Meu negócio começou com turismo, né? Eu vou sair de férias, eu vou pensar em criar um conteúdo, em trazer essa informação para as pessoas. Vão vir insights e ideias para as Outlanders, vão vir estratégias novas. E aí eu não posso falar porque eu tô de férias, eu não posso conversar com o meu parceiro sobre isso. Sim. Então eu acho que essa separação, ela é muitas das vezes até, eu diria até tóxica. Quando a gente fica tentando separar demais, a gente fica numa guerra interna que ela pode ser um pouco mais leve se a gente define horários para colocar a mão na massa. Por exemplo, vamos fazer uma reunião? Vamos conversar? Para a gente, então, decidir aqui, fazer um plano de ação com base naquela ideia? Mas, poxa vida, se a ideia veio quando a gente estava caminhando, como a gente sempre faz, a gente caminha todo dia, enfim, e conversa nas caminhadas, eu vou guardar a ideia para o momento da reunião? Não, inclusive a caminhada serve para esse tipo de... Também, para trazer criatividade ideia. também, né? Exatamente. Acredito até também que isso... Eu concordo 100% nisso, acho que a gente é até bem parecido nesse sentido, mas eu acho que também um pouco pode ser característica pessoal também, por exemplo. Eu acho até... Você tem esse perfil até quando você estava na CLT, tenho certeza que você saía do horário que você estava no trabalho lá, e sua cabeça ficava lá, como a minha também fica, como penso nos problemas e nas soluções do meu trabalho normal, Sim. Do meu trabalho durante a semana, né? Uhum. E acho que funciona dessa forma também para as outras atividades, para os outros negócios. Sim. E aí eu acho que vem uma pergunta aqui bem interessante que vai corroborar com isso. O que você considera mais difícil, Thiago? Me apoiar emocionalmente ou colocar a tua energia mais na parte prática do negócio? Porque acaba que, como você falou, como parceiro de uma empreendedora, marido, você acompanha aqui dentro de casa não só as nuances profissionais, mas também as oscilações emocionais. E aí, o que é mais difícil para você? Então, eu acho que isso é muito pessoal também. Eu diria que é mais difícil para mim a parte prática. Eu acho que emocional, como um casal, já existe esse apoio, né? Ou pelo menos deve existir esse apoio emocional. E a prático seria por muito mais... por outros fatores, assim. Tá cansado no final do dia, ter que aprender algo novo, você tem que querer. Então, de novo, que eu comentei, a partir do momento que você entende ou que você decide querer fazer parte, ajuda um pouco. Se você ficar naquela cabeça só de quebrar galho, é cansativo demais chegar à noite e, poxa, não tem que fazer tal avaliação ou planilha, ajudar com o financeiro ou falar com o fornecedor, né? Algumas coisas do tipo assim. Sim. Então... Sem dúvida, a parte emocional tem todos os desafios, até de um relacionamento como um todo, né? Mas falando diretamente para a parte, assim, Mari, empresária, a parte prática, ela era mais desafiadora. É mais desafiadora. É bem interessante. E bem interessante isso que você falou. Porque se você assume um papel, esse papel, ele acaba sendo... algo que você cria uma rotina dentro dele, como qualquer trabalho, né? A gente, inclusive, estava conversando sobre isso recentemente, sobre burnout, e o burnout no digital, como isso está agora em evidência. E uma das principais causas do burnout não é só o excesso de trabalho, ter muitas coisas para fazer, mas é você não ter organização, planejamento e previsibilidade. Então... empreender já, muitas das vezes, você tem esses momentos, essas nuances de falta de previsibilidade, então te deixa mais ansiosa, mais ansioso. E imagina quando você está do lado de uma pessoa e você fica vivendo demandas de pico, né?
Porque se a pessoa não chega, a empreendedora aqui, no caso eu, se eu não divido com você com previsibilidade, com assertividade, planejamento, as coisas que eu espero que você execute e assuma papéis, Sim. poxa, você também vai estar sofrendo com Sem essas dúvida. ansiedades de nunca atingir uma expectativa, porque, poxa, você chega do trabalho às 7 horas da noite, eu falo, tem que entregar determinada coisa, eu preciso de você agora. E aí você fica, caramba, e como é que faz isso? Eu não tenho a mesma habilidade. E aí é um Sim. estresse muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que quando a gente se planeja e define posições, ajuda demais, não só para quem está aqui do outro lado e conta com esse apoio, né, essa parceria, mas também quem está aí do outro lado e que, poxa, pode se organizar também para poder atender essas expectativas, não é verdade? Isso foi muito legal, que veio também agora na minha cabeça, tipo, define posições, mas também define limite. Exato. Né? Porque às vezes, vamos supor que vamos colocar no exemplo que a gente está comentando de um marido que também trabalha durante o dia, e durante o dia, me ajuda com isso aqui, tem isso aqui. Imagina, a cabeça dessa pessoa não vai funcionar direito, aquilo ali não vai ser fácil para ele, nem agradável. Então, seja limite de horário, seja limite de atividade. Por exemplo, às vezes a pessoa, cara, eu não sou bom em tirar foto, não me peça para tirar foto. Então, não é o caso. Ele é ótimo para tirar fotos. Inclusive, a mulherada pede lá no meu Instagram, o Thiago deveria dar um curso de como tirar fotos para os maridos. Tive um curso bem intensivo. Mas então, esses limites são importantes. Por exemplo, não adianta. Eu não sou uma pessoa que vou fazer criativo, por exemplo. Não sou uma pessoa criativa nesse sentido. Então, poxa, vamos usar a minha habilidade de outra forma, né? Usar a habilidade de outra pessoa de outra forma. Como com qualquer pessoa que você vai contratar. Claro. Você não tem que esperar que a pessoa que você está convidando para fazer parte do seu negócio, ela tenha todas as habilidades que você tenha, ou que ela exatamente te complemente igual. Até porque você não está chamando essa pessoa para fazer parte só porque ela é específica para determinada função. Você está chamando porque ela é seu parceiro, ela é sua sócia, de repente. E aí, é muito importante também analisar aonde que essas posições, elas funcionam melhor. Agora a gente vai ter um momento de arguição. Eita, ferro. Quem me conhece, quem já viajou comigo, sabe que em todas as viagens ou todas as experiências que tenham e que estejam comigo, eu vou parar no momento final ali daquela viagem, daquela experiência, e vou falar, arguição! E aí eu faço perguntas, o que é o melhor, o que é o pior, o que você mais gostou, que comida. Gente, eu adoro fazer isso. E é excelente, sabe por quê? Porque as pessoas às vezes esquecem as coisas que já viveram na viagem. Às vezes é uma viagem de 5 dias, você pergunta qual a comida que você mais gostou? Aí fica pensando, qual foi a comida que eu mais gostei? E eu fico, não, vamos lembrar para sair dessa viagem com tudo na ponta da língua. Então, eu trouxe a arguição para o nosso Caminhada Cast, porque eu acho excelente pra gente refrescar algumas coisas. Pra isso eu já tô cascudo já. Eu tenho 5 perguntas para você. Tá. Primeira, uma coisa que você nunca imaginou viver por causa dessa minha caminhada empreendedora. Nossa, um monte. Primeiro, a nossa mudança foi por conta da sua caminhada. Morar na França, conhecer inúmeros locais, me interessar por assuntos que eu nunca imaginaria que iria me interessar. Então, acho que estudar também foi muito por conta da sua caminhada. Enfim, tem bastante coisa nessa lista. Então, você diria que se for uma coisa, seria a mudança e estudar francês, de repente? A gente se mudou para a Europa por causa, né, para criar conteúdo para uma escola de idiomas Vamos francesa. dizer que sim, que foi o começo. Assim, foi uma coisa que marcou muito. Você nunca imaginou. Sim. Tá. O maior perrengue de bastidores que a gente já passou. Eita ferro. Também posso começar a lista já? Mas um recente. O último evento que a internet não funcionava. O último evento é em Amsterdã. O último evento em Amsterdã, tem razão. Esse foi um perrengue. Acho que não sei, enfim. A internet não funcionava, a gente não conseguia começar as apresentações. Não. Depois teve a parte de pagamento, porque teve venda nesse evento e as pessoas não conseguiam pagar, usar a internet. Foi realmente... Esse foi um perrengue bem grande. Foi.
E depois se desdobrou em várias outras coisas, né? Sim. Que aí é coisa de bastidor mesmo, né? Acaba que a gente nem abre essas coisas. Um sonho que você quer caminhar comigo nos próximos anos? Bom, acho que um próximo evento aí para 1000 pessoas. Uau! Meu Deus! Acho que, enfim, Um MBO evento para 1000 pessoas, uau! tá escrito Escreve, aí. tá escrito. Gostei. Tá gravado, né? Estou junto nesse sonho. Conta uma curiosidade ou um caos de bastidores que nunca dividimos com ninguém. A sala aqui cheia de câmeras. E lâmpadas e tudo mais. É um pequeno caos aqui. Acho que esse é um desses. Acho que nos bastidores tem muitos perrengues e caos assim, mas esse acho que é... A gente montar do nada um estúdio, mudar a casa toda. Sim. Para se adequar, e as pessoas nem sabem, porque parece, às vezes, botou aqui na sala. Gente, isso aqui é tanta coisa que a gente tem que se preocupar, e tanta, sim. né? Por último, aqui no nosso momento arguição, qual foi a situação mais engraçada ou inusitada que você já viveu como produção? Gente, mais engraçada e inusitada, eu acho que durante esse evento, todo mundo me chamando de produção. No Out Experience, a gente estava fazendo stroopwafel num workshop que eu levei minhas mentoradas para todo mundo preparar esse doce holandês. E aí, logo depois, todo mundo com doce na mão, gritando, produção, produção! E ele lá filmando, doce engraçado. Eu acho que, por consequência, fazer um vídeo da minha mãe, um depoimento da minha mãe, e ela me chamando de produção. E olha que eu tive apelido a vida inteira, assim, mas é engraçado. É verdade, é verdade. No último evento no Rio de Janeiro, a minha sogra esteve presente lá, linda, e ele entrevistou ela no final e ela chamando ele de produção, né? Não filho. Não. Muito bom, verdade. E agora vamos fazer uma reflexão sobre o empreendedorismo? Sim. E até trazendo para o empreendedorismo feminino, eu quero saber a sua ótica. Você acha que as mulheres enfrentam desafios diferentes dos homens quando escolhem empreender? Eu acho que sim. Eu acho que é uma discussão bem mais abrangente, mas eu acho que a dificuldade talvez, simplesmente, às vezes, por ser mulher, já é um pouco maior do que quando você é do sexo masculino, seja com relacionamento, seja com negociações, seja com credibilidade. Eu acho que, pela minha opinião, eu vejo também a mulher às vezes precisa se impor, às vezes mais do que o homem, para ser entendida, ser ouvida. Sim. Enfim, isso, de fato, isso é vivo, infelizmente acontece. Eu vejo dentro de casa, vejo, enfim, com todas as empresárias que eu acompanho de certa forma, assim. Sim, e você sabe que tem um estudo, não só um estudo, alguns estudos que dizem que o empreendedorismo feminino, muitas das vezes, ele não avança, ou seja, as mulheres não dão continuidade a seus negócios justamente por falta de apoio. Então, eu acho que esse tema que a gente está trazendo aqui é extremamente importante, sim, não só para as empreendedoras que me escutam, mas também para os seus parceiros. Encaminha esse vídeo, esse bate-papo, esse podcast para o seu parceiro, para que ele também tenha esse outro ponto de vista e escute isso, porque às vezes a gente está precisando de uma forcinha, sabe? Que alguém fale assim, vai, eu confio em você, eu tô aqui, eu vou dedicar às vezes 1 hora, 2 horas por dia para te dar um apoio, para realmente fazer diferença junto com você. Isso já vai mudar tanto pra gente, sabe? Eu acho que isso já coloca a gente numa posição de que não estamos sozinhas, temos credibilidade, inclusive dentro de casa, então sim, é extremamente importante. Sem dúvida, como marido, como parceiro, eu quero que você voe. Quero que nós dois sejamos um casal aí de sucesso, que a gente consiga realizar nossos desejos, sonhos aí, profissionais, pessoais. Então, sem dúvida, eu vou te apoiar em tudo aí. Eu agradeço muito. Gente, a mãozinha tá suada. Não, mesmo. Já não tá mais não, tá tô tranquilo. E meu amor, meu produção, se você pudesse dar um conselho para os companheiros, para as companheiras, maridos, enfim, parceiros de vida de uma empreendedora, qual seria esse conselho? Eu acho que o primeiro é escute. Porque, enfim, você pode querer ajudar, você pode querer
ser parceiro, que pode querer ser sócio, a tocar o negócio junto, mas principalmente se é uma ideia que surgiu dela, escuta primeiro. Escuta, às vezes ela precisa só que escute, às vezes ela nem precisa de uma ajuda ali, ou não está pensando ainda em compartilhar as atividades, mas precisa de alguém que às vezes é meio sozinho, né, meio solitário, por mais que às vezes fique agitado, fale com tanta gente e tal. É muito diferente, né? Esse Muito- falar com muita gente. Isso, muitas das vezes ele está trabalhando no computadorzinho dela, lá no escritório, lá sozinho durante dias e horas, então escute. E outro que eu acho que eu já comentei é se interesse também. Eu acho que você pode escutar, mas uma escuta ativa, se interessar, e aí é a partir desse se interessar que pode surgir um desejo de participar também, ou uma Sim. vontade de vir com sugestões, enfim. Eu acho que são 2 pontos aí muito importantes para nós aqui nessa posição de parceiro, de marido, né? De uma mulher que está começando a empreender. E não só no digital, como físico também, enfim, uma empresária Uhum. de toda forma, né? Incrível. E sabe uma coisa que você me lembrou agora? Eu converso muito com a minha sogra e com a minha mãe também, e as duas são empreendedoras. A minha mãe passou a ser empreendedora um pouco mais Sim. velha, e a minha sogra acho que sempre foi, né? Sempre teve o negócio dela. Sempre assim. teve um negócio. E essa questão de escutar não cabe só na posição de marido e mulher. É tão bom quando eu sento, por exemplo, com a minha mãe, quando eu sento com a minha sogra e escuto também sobre os planos delas. Às vezes eu trago, uma ideia, ou só o fato de escutar. É impressionante e isso vale para todas nós, tá? Muitas das vezes as ideias estão aqui, ó, fervilhando dentro da cabeça. E o fato da gente falar com alguém que a gente confia, né? Que a gente também se sente assim, tô compartilhando uma ideia com alguém que eu confio. As coisas abrem, os campos aqui parece que, sabe, ilumina mais. Então, ter alguém de confiança para nos ouvir é tão importante. Então, de fato, eu acho que ainda que a gente esteja aqui falando de parceiros que efetivamente colocam a mão na massa, podem ter situações de parceiros que não vão colocar a mão na massa por inúmeros motivos. Seja porque trabalha demais, seja porque não tem nenhuma habilidade com aquilo ali, porque não gosta, porque não quer, e tudo bem. Ninguém é obrigado a ter que trabalhar junto com o outro. Isso é um fato. Mas ouvir, gente. Às vezes só ouvir. Às vezes só dedicar um tempo, como o Thiago falou, de escuta ativa, para poder, sabe, deixar a pessoa conversar um pouco, contar as ideias. Às vezes ela não vai estar falando isso para te cobrar para que você faça parte. Ela só quer ser ouvida. E isso para mim faz muita diferença. Eu achei excelente a indicação que você deu, porque de fato, para mim, ajuda demais também. E agora chegou um momento muito especial. Eu tenho as minhas Outlanders, as mulheres empresárias que estão construindo seus negócios dentro do nosso programa de aceleração, e elas já sabiam quem vinha aqui, porque a Outlander sempre tem. Sabem tudo. Sempre sabe tudo. E eu pedi para elas, vocês podem mandar algumas perguntas para sair um pouco, né, das minhas perguntas? Vamos e lá. olha, elas te encheram de perguntas. Eu nem sei se eu vou conseguir falar todas aqui, mas vamos lá. Posso começar? Preparado? Acho que sim. Deixa eu ver minha mão. Priscila, Prisca Creatives. Existe limite no apoio? E qual seria esse limite para você? Sim, existe limite. Acho que existe limite técnico, limite de conhecimento. Acho que, vindo para o nosso lado, tem o limite de horário, porque eu tenho um outro trabalho também. Então, isso é um acordo que a gente tem. De respeitar, né? Então, sim, acho que isso é algo que tem que ser conversado dentro de cada casa ou dentro de cada parceria aí. Sim, mas é importante ter esse limite, né? Sim. Karine Kerber, @Karine Kerber. O que você sentiu quando a Mari decidiu sair da carreira corporativa e empreender em algo que há 11 anos quase não tinha exemplos? E exemplos de sucesso, né? Eu acho que foi um mix aí. Acho que bate insegurança, né? Como assim, né? A questão de você não ter o conhecimento também, mas o que você vai fazer de fato, assim? Sim. Mas ao mesmo tempo
não surpreendeu tanto, porque acho que era algo que ela já tinha o desejo, ela já tinha iniciado de certa forma, assim, né? Não como trabalho, mas, enfim, se inserindo. E, de novo, se ela teve essa decisão, eu tenho certeza que foi muito bem estudada. Enfim, basta... Eu acreditei e me joguei. E me mudei. E se mudou junto, caminhou junto. A Francis Garcia, stylist. Como é para você ver a evolução da Mari e a saída da CLT para empreendedora que inspira tantas mulheres pelo mundo? Eu acho... Desculpa aí, mas do caralho. Vou dar um pi! Não, porque é um exemplo, cara. Eu acho, de fato, você inspira, assim, de fato, assim, não só mulheres, mas pessoas, enfim. É só isso que eu sinto. Só isso tudo. A Tainara, que é do @taisenra.finanças, perguntou: você pensa em criar algo voltado para os maridos de empreendedoras digitais? Sabia que havia uma pergunta dessa? Não sei porque de vez em quando aparece, né? Sempre vem, gente. Não tenho vontade de criar nada específico assim, mas eu também não duvidaria se viesse alguma ideia da Mari. Vamos fazer! E aí a gente marca a reunião, conversa, vê se cabe na agenda. A Lígia Frias mandou: qual o maior aprendizado como marido de uma empreendedora? E também o maior desafio interno relacionado a sentimentos, pensamentos e emoções. Profundo, hein? Caramba. Aprendizado e desafio interno. Acho que aprendizado enfim, no dia a dia ali, quando você começa a reparar, né, nas insistências, no desejo de fazer acontecer, na resiliência das falhas que vem acontecer. Então, isso é o que a gente observa. E qual é a segunda Qual pergunta? o desafio interno, emocional mesmo, que você sente? Gente, essa é muito profunda. Vejo, mas acho que o desafio... A Lígia está se formando em psicologia, você não está entendendo. Vou precisar conversar com Mediadora de conflitos, maravilhosa. Ela vai profundo. Não, mas acho que o desafio assim, interno é acreditar, é confiar. No início daquele projeto ali, é você acreditar e confiar que aquilo ali vai dar certo. Isso é um desafio assim, interno, é um conflito interno, porque é algo fora da realidade, principalmente do mundo digital, aí eu digo por mim assim. Sim. E ao mesmo tempo você sabe a capacidade daquela pessoa ali, daquela profissional ali, da Mari, por exemplo. Então é um desafio assim, muito grande você ver aquela pessoa, ver um negócio que você não sabe e acreditar que vai dar certo. E eu acho que você está tocando num assunto que não é exatamente o negócio como um todo, são projetos, né? Porque eu acho que o projeto, o negócio, você sempre se mostrou acreditando, tá? Okay. Mas projetos pontuais, a gente às vezes tem esses momentos, né? Quando eu decidi lançar o combo melhor de Amsterdã, você lembra que eu falei, eu vou lançar isso em 1 semana? Ele foi o primeiro a falar, você não vai conseguir fazer isso. E aí isso me frustrou muito, você lembra disso? A gente chegou até ter uma conversa mais esquentada aqui, de que como você diz que eu não vou conseguir? E óbvio que eu consegui, porque aí ele já tinha me desafiado, né? Talvez eu não teria mesmo, mas foi aí... de propósito, você precisava de um gás extra. Assim. Como que são as coisas aqui? Mas isso é uma coisa bem interessante mesmo, porque às vezes, pensa bem, na sua cabeça, você só tem... sei lá, 2, 3 horas no dia para se dedicar a um projeto comigo. Porque você trabalha de 8 às 6, enfim, você tem outro trabalho. E aí, na sua cabeça, não, a gente não vai conseguir fazer isso. Só que eu tenho disponibilidade. Então, quando eu viso que eu vou conseguir, às vezes é mais, entre aspas, fácil para mim. E aí eu tenho que, de certa forma, assim, mostrar para ele, convencê-lo de que sim, a gente vai conseguir sim. Sim. A Rebeca, da Div, perguntou, alguma dica para casais sobre como lidar emocionalmente com a imprevisibilidade do empreender? Nossa, essa é difícil. Isso é um trabalho que você tem que fazer... Eu posso dar uma opinião aqui? Porque como ela Claro. falou uma dica para casais, eu vou trazer um pouco o meu ponto de vista. Eu sou uma pessoa que... eu sou muito pé no chão.
Tiago está aqui para provar, inclusive, muitas das falas dele foi, se você quer isso é porque você planejou, você sabe. E, de fato, eu planejo, eu me organizo. A gente não mudou para a Europa de louco, não. A gente se capitalizou para fazer essa mudança, para investir. E outra coisa que é extremamente importante dentro disso. Primeiro, planejamento. Planejamento em casal. E eu tenho uma premissa que é não depositar todos os ovinhos na mesma cesta. Então, uma coisa que... E eu acho que isso me torna até muito plural, e eu não estou dizendo só de forma positiva, porque às vezes você fica querendo fazer várias coisas, tá? Então tem uma linha tênue entre ser positivo e negativo, mas eu acho que também o papel do empreendedor, e principalmente quando você está em casal, é olhar aonde você pode diversificar sua fonte de renda para não ficar refém. E um exemplo muito forte nisso tudo foi a pandemia. Porque imagina só, a gente se mudou para a Europa em 2018, e aí 2019 foi um momento de glória, muitas viagens, muitos projetos, incrível. E aí, 2020, vem a pandemia. Imagina, eu larguei tudo para empreender no turismo. E aí a pandemia. Só que a gente já tinha um segundo projeto rodando, em paralelo, que já era o nosso programa de Profissionalize Seu Sonho, de mentorias, e eu já trabalhava a gestão de negócios de outras pessoas. Então, isso foi um momento onde eu vi, na realidade, o quanto era importante você diversificar a fonte de renda para não depender só de um local. Então, eu diria que, como casal, pensem nisso juntos. Às vezes, até em situações como essa, de repente o seu marido ainda trabalha em outro lugar e isso ainda é uma segurança para um momento de baixa, digamos assim. Então, mas os dois querem empreender. Ok, mas como é que vocês podem, de certa forma, não depositar todos os ovos na mesma cesta? Acho que seria uma boa sugestão. Sim. E eu acrescentaria, que acho que faz parte da sua fala, que é se estruturar, né? É avaliar os cenários positivos, negativos, o que seria o pior que poderia acontecer, qual que seria o melhor, e enfim, e trabalhar em cima de algo ali visível, né? De algo ali, e não simplesmente deixar rolar. Porque realmente, o simplesmente deixar rolar é muito bom quando dá certo, mas também quando vem os sustos é muito grande, porque você não tem aí, às vezes não tem tempo, ou não tem aquela reação de... Não tem plano de contingência, né? Isso, plano de contingência, muito... Você não tem, você fica literalmente pego de calça riada. Então, e empreender não é para amadores, eu penso assim, né? Eu acho que a gente tem que se preparar para. Sim. Não quer dizer que todos os projetos têm que nascer prontos, né? Inclusive, essa é uma frase que eu adoro falar. Projeto que nasce pronto já nasceu tarde. A gente inicia com o que tem, mas não quer dizer que o que tem não precisa ser minimamente planejado, né? A Andréia Romão, @AndréiaRomão, trouxe uma pergunta forte aqui. Como você recebeu a notícia do câncer de mama na Mari? E quais foram os primeiros sentimentos e o que foi mais difícil ao longo do tratamento dela? Esse é um assunto que eu nem sei se eu trouxe ainda no podcast, né? Eu passei por uma descoberta de um câncer de mama. Isso foi no final de 2020, aqui já morando na Holanda. E aí 2021 foi totalmente em tratamento, 2022 também. Perdi todos esses cabelos que, graças a Deus, cresceram já. Mas foi um momento desafiador pra gente, né? E, enfim, a Andréia trouxe esse assunto. De repente, a gente, quem sabe, faz um podcast sobre isso também. Tem bastante história. Temos bastante história, mas para responder a Andréia, como você recebeu a notícia? Eu acho que a primeira reação é um susto, né? É medo. E aí, logo depois, vem fé, vem a questão de acreditar e tudo mais. Eu acho que foi muito forte. Mas a reação pelo menos... não era esperado, né? Então, não. É um susto e é medo, assim, né? Eu acho que foi um desafio muito grande para a Mari, acho que acaba sendo um desafio grande, assim, para o casal como um todo. Mas eu acho que o maior desafio, assim, durante o período foi ver, de fato, que ela passando por situações difíceis, né? Sim. Seja emocional, seja do próprio tratamento, seja sofrendo com a química, com a dor, que às vezes física mesmo, né? Sim. Eu acho que o maior desafio foi esse, assim, foi de fato saber como lidar
com uma situação tão difícil acontecendo para ela ali ao mesmo. E a gente, às vezes, não poder fazer muito, né? Não, é um processo muito de cura, muito interna também, né? Sim. Assim, muito pessoal. Mas eu diria que, me corrija até, ou me melhore a minha frase, porque eu vou ser muito direta, mas a gente também se uniu muito como casal ali. Acho que sim. Eu acho que foi um momento que a gente se conectou muito também espiritualmente. E eu acho que isso foi muito interessante. Porque a gente, enfim, sempre fomos pessoas de fé e etc., mas a gente vivia nossas fés de forma separadas, não era? Sim, sim. Cada um do seu jeito. E foi um momento que a gente se conectou muito espiritualmente e nossa, eu sinto uma força muito grande vindo daquele momento. Foi sim, sem dúvida. Acho que esse foi um dos pontos bem marcantes assim, do processo como um todo. Sim. E para fechar nossas perguntas, as Outlanders, elas mandaram muita coisa. A Amélia mandou, a Amélia Dalva, oficial, que é o @ dela. Tiago, tem alguma coisa que você diria para a Mari hoje que você não teve oportunidade de dizer lá atrás? Que eu não tive a oportunidade? Acho que a oportunidade eu tive. Eu não falei um monte de coisa que eu... Ai, meu Deus, o que é? Não, mas eu acho que é na questão até de não se envolver no início. Então, acho que hoje... Enfim, acho que palavras muito mais positivas de acreditar de que na empresária, na área digital, nos projetos, nos negócios, eu acho que hoje é muito mais fácil, é mais genuíno também do que lá no iniciozinho, quando eu só via ela, a vontade dela fazendo ali, e eu não conhecia muito, não me inteirava muito. Acho que eu perdi muitas oportunidades ali de estar junto, de, pô, vambora, de dar a mão, e vamos lá, vamos ver o que é isso, o que é esse Saint-Malo aí, que a gente vai morar 3 meses lá. Enfim, eu acho que é mais nesse sentido, assim, não diria uma palavra, uma frase específica, mas acho que é de estar do lado mesmo, é o apoio, assim, como a gente vem falando aqui ao longo dessa conversa, assim. Sim, que foi uma construção, né? Eu acho que a gente chegou nesse ponto de parceria com muita construção, não foi do nada, não foi espontâneo, isso é importante falar, e isso também tira um pouco o peso das outras pessoas, porque as pessoas ficam pensando assim, nossa, olha, eu já ouvi isso, tá? Porque o meu marido não é igual, não faz, não puxa pra ele. Os maridos querendo me matar. E aí, assim, isso é bem interessante, porque eu falo isso para as pessoas, mas não foi sempre assim, não. Não. Ainda tem fases que não é. Ainda tem fases que a gente tem que ajustar os ponteiros aqui para realmente entrar no ritmo que a gente espera ou precisa, né? E eu acho que isso fica também como uma ponta de esperança para as pessoas, não é? Não precisa achar que vai ser, que precisa começar assim. Isso pode ser lapidado e ajustado ao longo do tempo. Até porque, às vezes, no início é muito difícil em saber como você pode ajudar. Exato. Então, eu lembro no início, quando a gente aqui, eu queria ajudar de certa forma, mas não sabia nem como. Então, não, se eu for ajudar, vou atrapalhar, vou tocando minhas coisinhas aqui, vou ver, enfim. E aí, conforme o tempo vai passando, o interesse vai conhecendo mais, vai dando mais oportunidade. E o amadurecimento também do próprio negócio, da própria empresária que começa a pedir ajuda de uma forma mais concisa, mais direcionada. E não pedir ajuda, né? Na verdade, participar o outro, o sócio, o parceiro, no projeto, de modo que ele se sinta como parte, né? E não só como um apoio pontual. Eu adorei. Você gostou? Demais. Minha mão já até parou de suar um pouco, foi tenso, sabe? Foi muito especial, de verdade. Eu acho legal. eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas mulheres, muitas empresárias, muitas empreendedoras e que podem compartilhar com os seus parceiros, com as suas parceiras, para que essa sociedade, não só matrimonial, digamos assim, ela também reverbere para os negócios e traga satisfação e realização profissional para a mulher também. Porque muitas das vezes, e eu vou colocar aqui no ponto de mulheres que vêm morar fora e que vêm muitas das vezes acompanhar o marido, que é uma coisa muito recorrente até no nosso círculo de amizades, e a mulher, de certa forma, ela perde
o seu lado profissional. É como se ela adormecesse um pouco esse lado profissional para justamente dar atenção agora a família, a necessidade de adaptação. Às vezes, com filhos ou não, você muda, você tem que reaprender muita coisa. Sim, E aí é uma casa que funciona de um jeito diferente, são contas diferentes, é um governo diferente, são muitas frentes. Então, rotina totalmente diferente. Rotina diferente. Então acaba que a mulher ela assume esse protagonismo, né, de liderar a casa, e o lado profissional fica um pouquinho adormecido, e muitas sentem falta e sentem aquela necessidade de colocar realmente o lado profissional para fora, continuar a recuperar suas posições. E o empreender, muitas das vezes, é uma das formas da mulher voltar para o mercado, digamos assim, de uma forma, enfim, que engrandece, que reconhece a jornada dela. E aí entra o lado do marido de apoiar, de também confiar, de escutar, porque isso faz total diferença. Então eu espero muito que esse podcast, que esse Caminhada Cast tenha trazido essa reflexão. Eu te agradeço demais, porque eu sei que você é maravilhoso nos bastidores, é maravilhoso como produção, montou tudo isso aqui para agora a gente tá aqui. Eu sei também que às vezes você não quer aparecer nas fotos, você não quer falar, e eu sei que é, às vezes, um desafio também. Sim, é um desafio. Então, eu agradeço o seu servir e principalmente o seu tempo de estar aqui comigo nessa jornada. E eu te amo muito. Eu também te amo. Mas eu que agradeço. Acho muito legal participar dessa sua caminhada aí, ver tudo que você já desenvolveu, né? Tudo que vai ser desenvolvido, fazer parte disso. Acho que é o legal, acho que é o que nos motiva, que me motiva, vou falar, me motiva aqui no caso, né? Mas enfim, tenho muito orgulho e estou muito feliz em participar aqui. Se esse papo te inspirou, segue aqui o Caminhada Cast. Nós temos episódios novos todos os dias. Avalia com 5 estrelas no Spotify, que é super importante pra gente. Deixe um comentário, deixe um joinha no YouTube. Isso é muito, muito importante. E eu vou ter a oportunidade de saber que você gostou. Vou conhecer mais sobre você e trazer cada vez mais episódios que te ajudem também na sua caminhada. Um ótimo dia, uma ótima caminhada. Lembra sempre, você não precisa correr, basta caminhar. Até o próximo Caminhada Cast.